desse momento complicado, conturbado que a gente tem vivido, né? Realmente, eu acho que a crise de 2008 foi épica também, foi fora de qualquer tipo de expectativa, mas essa definitivamente é a maior, eu acho que de todos os tempos no planeta, né? E acredito que depois dessa crise novos valores devem surgir aí de tanta opressão, né, que a gente tem passado em todos os sentidos. Com relação ao mercado, perdeu muito valor, né? Falando de bolsa, própria moeda nossa, o real desvalorizando demais. Quando você olha para frente, vê que toda a projeção de crescimento tem que ser e foi já revista, a inflação também a tendência deve ser para cima, em virtude até do dólar. Então, tudo isso impacta em todos os sentidos da economia. Crédito, né, muito complicado, os bancos com muita restrição no crédito, até porque o nível de inadimplência deve subir, ou deve continuar subindo, já subiu muito e deve continuar subindo até achar um ponto de inflexão, né? Quando acontecerá isso, a gente não sabe. E acredito que recuperação da economia, começar a voltar a respirar um pouco melhor, mais para o segundo semestre, meio do segundo semestre, né? Então, e aí vem a questão de oportunidade, porque os ativos ficaram muito baratos, né? E vão ficar ainda mais baratos. Então, vai existir uma oportunidade para os investidores olharem para o Brasil e até mesmo os investidores aqui, olhando para empresas, para determinados setores, indústrias que acabou ficando muito barato. Então, eu acredito que deva ter um movimento aí de M&A, de equity, mais para o final do segundo semestre. Bom, enfim, de fato é um momento muito complicado. Como eu falei, eu acho que pequeno e médio empresário é o que mais sofre nisso. Gostaria que o governo apoiasse mais, né? Tomasse ações mais efetivas, de fato, para poder ajudar o pequeno e médio. Espero que isso aconteça, vamos ver. Mas com relação assim, à retomada da economia, de fato, e o eventual equilíbrio, eu não acredito que isso esse ano aconteça. Se acontecer, realmente é bem mais para o final do ano, né? Bom, enfim, espero ter colaborado um pouquinho. Estou super à disposição, a OWL sempre vai estar à disposição de vocês aí. Agradeço pela parceria e um grande abraço. A gente conversa agora com o professor Eduardo Holder. Eduardo ele é professor da FGV, ele também é sócio de uma consultoria. Holder, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Ponto de Equilíbrio. A gente teve aí a oportunidade de conversar no último programa que a gente gravou lá nos estúdios a respeito desse momento que a gente está vivendo. Me parece, Holder, que aquilo que a gente conversou no nosso último programa, efetivamente, de fato, começa a acontecer pelo mundo todo, né? A gente caminha aí para uma grande recessão, né? Talvez a pior desde 1929. Os números eles começam a confirmar isso, né? A queda brutal na atividade econômica, muitas empresas no Brasil fechando. Os últimos 30 dias, aproximadamente 600 mil empresas elas foram à falência, ou seja, fecharam as suas portas, com um aumento no número de empregados de quase 9 milhões de pessoas, além da que efetivamente a gente já tinha, que era alguma coisa em torno aí de 11, 12 milhões de pessoas. Alguns governadores eles já começam a falar, né, na reabertura, já começam a afrouxar um pouco as regras aí de isolamento social, de confinamento. Como é que você está enxergando esse momento de possível retomada da atividade econômica e quais as preocupações, né, as preocupações que os empreendedores, que os empresários, né, que toda a área financeira, econômica das empresas, elas têm que começar a prestar atenção nesse momento agora? Oi, Márcio. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês no programa. E realmente o que aconteceu na economia foi aquilo que a gente tinha conversado no programa anterior, né? Infelizmente, a coisa se avolumou
E eu vou dar um dado para você que veio do Friedman, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel já de economia, e que falou na última conferência que ele fez que essa, indubitavelmente, é a maior crise da história da humanidade, até maior do que a crise de 1929. E a gente está passando pela história, meu amigo. Infelizmente, muitas empresas quebraram, muita gente desempregada. Um número interessante que eu vi essa semana é que a cada semana nos Estados Unidos, 5 milhões de pessoas ficam desempregadas. Pensa nesse número. Faz 5 semanas que os Estados Unidos entraram na parte mais forte da crise. Então, pelo menos 25 milhões de americanos estão desempregados. Então, o impacto é ainda mais forte do que o que a gente está tendo aqui no Brasil. Eu sei que a gente vai conseguir passar por essa crise, obviamente, né, mais cedo ou mais tarde, só que alguns setores vão ter uma dificuldade um pouco maior de sair desse momento difícil de crise. Por exemplo, o turismo vai ter uma dificuldade muito grande, né, as companhias aéreas, os hotéis, os próprios restaurantes vão continuar cada vez mais trabalhando com delivery, as pessoas vão ter um certo medo ainda de sair de casa, e outros vão sentir uma recuperação um pouco mais rápida, né? Eu fiz uma postagem há pouco tempo atrás sobre exatamente as empresas que vão ter uma dificuldade maior e aquelas que vão sair de uma forma mais rápida, segundo o nosso entendimento. E, por exemplo, a gente acredita que as empresas que trabalham com delivery, com internet, com o home office, essas vão ter uma recuperação muito mais rápida, né? Vão conseguir um crescimento bastante significativo nesse período de crise e no pós-crise também. Porque também na crise muitas oportunidades aparecem, como a gente sabe. Por outro lado, eu acredito que nesse momento a ferramenta mais importante que o gestor tem que ter, que o empresário, que o executivo tem que ter na mão, é o fluxo de caixa da empresa. Então, fazer uma projeção dos próximos 3 meses de fluxo de caixa, fazer um acompanhamento diário desse caixa, entender bem quais são os gastos que a gente vai ter daqui para frente, quais são as receitas também, e aí procurar tapar a possível falha de caixa, possível necessidade de caixa, com as opções de empréstimo que os bancos estão disponibilizando. Algumas muito interessantes, como algumas linhas do BNDES para capital de giro, e também o nosso Banco do Nordeste, que tem disponibilizado para o mercado linhas com baixíssimos juros, baixíssima taxa de juros e com um prazo bastante interessante, alguma carência, o que realmente pode ajudar muita empresa nesse momento. Ok? Então, espero que todo mundo passe por essa crise mais fortalecido. Eu tenho certeza que as empresas vão chegar do outro lado muito mais fortes e a gente vai sair dessa e se preparar para que numa próxima crise, que como a economia ela é um ciclo, então crises vão voltar a acontecer e que para a próxima crise a gente tenha as empresas mais preparadas do que agora. Tá joia? Forte abraço e até a próxima. A gente está conversando agora com o Gil. Gil, ele é diretor de uma indústria lá em Minas Gerais. Gil, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Você também tem uma experiência muito grande em multinacionais e hoje você está aí como diretor de uma indústria aí no estado de Minas Gerais. Minas Gerais ele foi um estado que ele teve alguns problemas relativos também aí à questão da pandemia, fechou suas indústrias, seus comércios, mas as últimas notícias que a gente tem, das últimas entrevistas do governador, o mercado ele começa a preparar a liberação, a preparar esse retorno. Como é que a indústria está se posicionando, Gil, aí em Minas Gerais, nesse momento de expectativa de retomada? Como é que vocês se prepararam? Como é que foi lidar com essa experiência de repente ter que parar tudo, com uma quantidade muito grande de funcionários? Fala pra gente um pouco dessa sua experiência nesse momento. Olá, Márcio e amigos do programa Pontos de Equilíbrio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu queria fazer meus comentários da situação bastante atípica que estamos enfrentando hoje, né? E o contexto em que estamos inseridos dentro do sistema automobilístico e da cadeia de suprimentos. Embora tenha militado por várias multinacionais, né? Hoje
não consegui sair totalmente desse cenário e hoje atuo dentro da cadeia de suprimentos. Então, meu primeiro comentário é em relação a pessoas, né? Hoje, claro que nós temos que cuidar das pessoas, esse é o nosso foco, e estamos inseridos em uma localização onde nós vemos ativamente a atuação dos governos estaduais e também municipais, né, nesse quesito, que é o de proteção à pessoa. Né? Então, assim, nós vemos um lockdown, nós estamos enxergando a saída do lockdown de forma controlada. Né? Esse é um ponto, um dos pilares dos meus comentários. O segundo é o lado empresarial, que nós temos que analisar o que nós estamos enfrentando e como vai ser a saída e, no momento seguinte, como vai caminhar a situação como um todo, né? Não só do nosso setor, mas da economia como um todo. Então, o que nós estamos enfrentando hoje é uma paralisação total. Né? A cadeia automobilística está parada, ensaiando a retomada agora, né, nesse mês. E então nós estamos enxergando um horizonte da retomada. Felizmente, né, a nossa empresa ela tinha um caixa suficiente para estar enfrentando esse período. Né? Nossos funcionários estão em licença remunerada, né? Não precisamos lançar mão de nenhum dos artifícios, né, que estão à disposição. Muitos dos colegas de outras empresas tiveram que usar a suspensão do contrato de trabalho, né, mas não é o nosso caso. Isso é uma grande sorte, né? Nossos funcionários estão em casa, algumas posições em home office, mas a verdade é que a cadeia automobilística está parada. E aí vem a pergunta, com a retomada, como vai ser essa retomada? Sinceramente, eu não acredito na retomada em V. Eu vejo uma retomada sim, mas uma retomada mais acentuada, né, dessa curva. Mas a grande incógnita é qual o tempo que vamos levar para a retomada. O setor vive de ciclos. Vivemos um ciclo de expansão no passado, onde as pequenas empresas se tornaram médias, as médias grandes e por aí vai, a economia bombando, o consumo também, né, e movimentando essa corrente. E hoje, ao contrário, nós vemos uma estagnação, né? O problema é a velocidade da freada, né? Que nós fomos de 120 para 0 numa velocidade muito grande e hoje muitas empresas estão paradas, inclusive a minha empresa. Hoje o faturamento é 0, né? Embora enxerguemos no futuro a retomada dos trabalhos, mas a grande incógnita é o que vai ser depois, como vai ser a relação empresa-consumidor daqui para frente, qual vai ser a velocidade. E daí vem a minha segunda percepção do lado empresarial, né, que eu enxergo uma grande consolidação nesse setor. Então, de novo, as pequenas elas vão estar sendo englobadas pelas médias e grandes, demonstrando uma consolidação no setor. Então, tá aí meus comentários, Márcio e amigos do Ponto de Equilíbrio, a visão do que será, né, uma possível retomada das atividades dentro do sistema automotivo e da cadeia de suprimentos. Um grande abraço a todos. Bom, a gente conversa agora com o Denner Navarro. O Denner, ele é engenheiro de software, ele está lá no Canadá, trabalha com algumas startups. Denner, muito obrigado por participar comigo aqui no Brasil, no programa Ponto de Equilíbrio. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que está sendo essa realidade da pandemia aí no Canadá, em relação a essa questão de home office. Para você, eu sei que não é muito difícil, porque grande parte do seu trabalho já era executado via home,
tá? Mas fala um pouco pra gente, como é que está sendo essa questão aí da pandemia, quais foram as ações que o governo daí tomou, fechou comércio, não fechou comércio, fechou cidade, não fechou cidade, teve lockdown. Fala um pouco pra gente dessa sua experiência como brasileiro que já mora há algum tempo no Canadá, mas vivendo essa realidade da pandemia do coronavírus aí no Canadá. Fala, Márcio Marques. Bom, como você bem falou, eu trabalho aqui no setor TI, moro em Montreal, na província do Quebec, e muitas empresas do setor elas já estavam adaptadas a essa nova realidade de trabalho remoto, porém muitas outras, não só aqui como no mundo inteiro, foram pegas de surpresa. Na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa, né? E muitas empresas tiveram que fechar suas portas ou mesmo demitir funcionários, e o que acarretou aqui numa taxa altíssima de desemprego no Canadá, que chegou a bater em abril 13%. E o governo, para aliviar a vida da população, eles oferecem um valor aproximadamente de $2.000 por pessoa que perdeu seu emprego durante a pandemia. E os números aqui, especificamente no Canadá, bateram hoje um pouco mais de 68 mil casos, onde mais da metade dos casos se encontram no Quebec, onde eu vivo, e são mais de 37 mil casos aqui. E nessa semana o primeiro-ministro Justin Trudeau se mostrou bastante preocupado com os números crescentes aqui em Montreal, já que nas outras cidades os números vêm diminuindo. Para evitar essa crescente no número, muitas medidas foram tomadas, né? Uma delas foram os fechamentos de fronteiras com cidades vizinhas para evitar viagens não essenciais, multas que podem chegar de $1.000 a $1.500 se você desrespeitar o distanciamento social, ou então aglomeração em vias públicas. Comércios aqui somente os essenciais, como supermercados, farmácias, bancos. O governo também se mostrou bastante preocupado com a saúde mental das pessoas, já que muitas pessoas aguardavam a primavera e o verão chegar aqui na região norte, já que o inverno aqui é intenso, né? Podem chegar até menos 35, menos 40 graus Celsius, e muitas pessoas ficam deprimidas porque tem que se isolar nesse momento. E muitos anúncios foram colocados até nos metrôs para evitar os números o crescente número de suicídio. Também o governo constantemente aqui nas rádios colocam anúncios para você valorizar mais o mercado interno, consumir produtos do mercado interno, né, de pequenos comércios, para manter esses comércios vivos. E é isso. Eu acho que agora a gente tem que seguir os conselhos dos profissionais de saúde e manter a esperança de pé para que tudo isso passe logo e a gente possa voltar, né, a abraçar nossos entes queridos o quanto antes. Um abraço. A gente conversa agora com o administrador Diego de Lima. Diego, ele fica aqui no interior do Rio Grande do Norte, ele é palestrante e consultor de Sebrae. Diego, muito obrigado pela sua participação comigo aqui mais uma vez no programa Ponto de Equilíbrio, agora de uma maneira virtual. O setor que você atende, que geralmente você costuma prestar serviço, dar palestra, provavelmente é um dos que mais foram afetados pela pandemia do coronavírus, que são os pequenos e microempresas e médias empresas. Então, o que você tem para falar para a gente a respeito desse momento, a respeito desse seu contato quase que diário com esse segmento da sociedade? Olá, Márcio, satisfação é minha de estar mais uma vez no programa, embora não presencialmente, mas a gente continua contribuindo com o que a gente pode, né? Realmente, os pequenos negócios são os que estão são os primeiros a serem afetados, né? Por quê? Porque se a gente observar, essas empresas já vivem uma dificuldade enorme de caixa, especialmente, né? Não é fácil você encontrar uma empresa que tenha capital de giro
adequado para manter suas operações funcionando num momento como esse, né? Então, quanto tempo essas empresas conseguem sobreviver em uma situação tão difícil como essa, né? Algumas dicas eu posso dar aqui para que essas empresas consigam sair da crise vivas, respirando e, quem sabe, até aproveitando oportunidades, né? Bom, eu anotei algumas dicas aqui, eu queria transmitir isso para os nossos telespectadores, né? Os seus. Bom, primeiramente, reduzir gastos. É uma oportunidade, às vezes a gente fica nesse pensamento tão negativo, né? Que a gente vê muito crise, e a gente não observa que a crise é uma oportunidade também para a gente se reavaliar, né? Então, os gastos da sua empresa. Nesse momento, a gente olha um pouco mais para dentro da empresa e vê, reduza os principais gastos, certo? Reduza os gastos menos importantes, vamos dizer assim. Reduza os gastos menos importantes. Aquele que você vai perceber que não vai afetar tanto na operação da empresa, principalmente para o momento que você está passando, você vai tentar reduzir, tá? Outra coisa é favorecer o seu caixa. Favorecer o seu caixa, por quê? Porque nesse momento, né, muitas empresas inclusive estão se reinventando, até vendendo voucher, né, para poder receber agora com desconto, né, oferecendo desconto para o cliente, e lá na frente o cliente ter a possibilidade de consumir de uma maneira mais barata. Mas para a empresa, isso já é importante, porque hoje ela fez caixa, né? Outra coisa que ela pode fazer é aproveitar os programas do governo, as medidas que o governo já disponibilizou, como por exemplo o adiamento dos impostos, né? É uma possibilidade também. Então, puder fazer para manter o seu caixa funcionando, tendo dinheiro ali, isso é importante, tá? E por isso também reduzir os custos já vale pra caramba. Renegociar com fornecedores, renegociar o aluguel, né? Pelo menos nesse momento, pelo menos nesse período de crise, tá certo? Outra sugestão que eu coloquei aqui, meu amigo Márcio, é inovação. Isso é uma tecla que eu bato desde a época que eu fui professor na UFRN, que eu estava professor do curso de administração, e eu sempre dizia que a inovação olha só, os clientes mudam, as pessoas mudam. O cliente de hoje, antes da crise, né, ele não era mais o cliente de 30 anos atrás, mas as empresas praticamente continuavam a mesma empresa de 30 anos atrás. Então, por que não se reinventar? E principalmente com esse processo agora, desse momento de pandemia. Eu vejo, Márcio, que a mudança vai ser agora muito mais rápida no comportamento do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele mudava o seu comportamento aos poucos, né? A tecnologia foi acelerando isso. Você passava bastante tempo com um celular que era a mesma tecnologia, com uma TV antes, né? Naquelas épocas remotas, né? A TV demorava para mudar, hoje ela muda todo dia, tem novidade no mercado. Mas principalmente agora com a pandemia, porque nós fomos forçados a mudar de comportamento. Então, quando a gente é forçado, a mudança é muito mais rápida. E aí tem uma dica de ouro. Observe sempre o seu cliente, esteja atento ao seu cliente, cara empresário. Olhe para ele, não olhe para o que você faz. O que você faz hoje não necessariamente tem que ser o que você vai fazer amanhã, porque pode ser o que você faça hoje e o seu cliente não queira mais. Então, olha só, tem oportunidades, que é outra dica que eu posso dar para vocês. Olhe nos problemas oportunidades. Oportunidades em problemas. Por exemplo, uma loja de brinquedos. O que é que as crianças estão fazendo em casa? As crianças estão em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa criançada está sedenta de brincar. Os pais estão querendo dar brinquedos para essas crianças. Aqui em casa eu tenho 3 e eu sei o que eu estou falando.
né? Então, o quanto o brinquedo vai ajudar a elas passar por esse momento, né? E os pais também querem brincar com as crianças. Isso também pode ser bastante educativo. Então, aproveita essa oportunidade, porque um problema pode ser uma oportunidade também. Então, fique de olho no que o cliente realmente está precisando, tá? O problema dele, ele paga para que você resolva, tá? Então, uma grande sacada. E a inovação tem tudo a ver com isso. É inovação no produto ou no serviço prestado, inovação na forma de vender, e aí entra a questão das redes sociais, aí a questão de divulgar, né? Os canais de vendas, os canais para você fazer marketing, para você fazer entrega, para você... Como é que eu posso fazer para resolver, para aproveitar essa oportunidade? Tá? Então, inove no processo, seja mais eficiente no processo de produção, seja mais eficiente, reduza tempo, reduza custo e, se possível, aumenta a qualidade. Um simples cartãozinho com uma mensagem bacana na hora que a pessoa recebe um produto de casa já faz toda a diferença. Tá? Principalmente para um momento em que a gente está vivendo sedento de abraços, meio um pouco até carentes, né? Então, observe isso aí. Outra coisa é comprar do pequeno. Você que é comerciante, pequeno comerciante, tem que favorecer também os pequenos fornecedores. É lógico que analisando a possibilidade, né, a viabilidade disso, mas aquela pessoa que vai fazer um frete ali para fazer a entrega, são fornecedores que podem oferecer serviços e produtos também num preço interessante, mas que o seu dinheiro fica na cidade, circula na sua região. Então isso é muito importante também, você dar esse exemplo, tá? Então são essas as principais dicas que eu teria a dar. Foi um grande prazer, Márcio, estar aqui, poder contribuir. Eu estou louco para voltar também, porque o meu mercado foi bastante afetado, né? Então imagine palestras nesse momento, só se for virtual, né? Da mesma forma, cursos, consultoria eu estou fazendo online também. Então eu preciso reinventar também, tá? Então todos nós vamos ver o que a gente pode fazer, mas sem esquecer de tratar o cliente como um ser humano que está realmente precisando de você nesse momento. Tá bom? Então, um forte abraço. Ficamos todos com Deus. A gente vai, se Deus quiser, sair dessa o mais rápido possível e aprender muito com isso. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje. Agradecemos pela sua audiência e a sua preferência. Lembrando que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Review a Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital.